Aleluia, Senhor. Obrigada, Senhor, porque essa é uma noite, Senhor, onde talentos, dons serão reavivados, Pai. Chamados, Senhor, serão reavivados, Pai. Eu declaro, Pai, que ninguém sairá por essas portas, Pai, sem ter um encontro contigo, Pai. Oh, aleluia. Você encontrará, Senhor, os nossos corações nessa noite. Corações rendidos, dispostos, Senhor, a te obedecer, a te ouvir. A renunciar, Pai, o nosso próprio eu, a nossa própria vontade, para fazer a tua vontade, Pai. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, amém? Aleluia. Queria que você abrisse comigo em Salmo 139, a partir do versículo 14. Salmo 139, a partir do versículo 14. Que diz assim: Eu te louvarei, porque de modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras Pode sentar, gente. E a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda nenhum deles haviam. Aleluia. Esse texto, amados, é muito poderoso, porque nos lembra a bondade de Deus para com a nossa vida. Não fomos criados do acaso, não fomos feitos por um acaso, mas é da vontade de Deus que nós estivéssemos aqui. Quando a Bíblia diz, deixa eu ver de novo aqui. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, e esmeradamente teci nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida. Sabe, Deus escreveu cada um dos nossos dias no livro, e nós devemos estar prontos para cumprir esse propósito, para viver essa missão, para se doar ao propósito. Sabe, esse propósito é muito maior do que nós. Sabe, o propósito de Deus, Ele fez e nos criou e nos deu um propósito. Sabe, não somos nós que dizemos o que fazer com o propósito. É o propósito que diz o que nós devemos fazer. Como devemos nos portar, como devemos nos guiar. A vontade de Deus é que sejamos Eita. É da vontade de Deus, amados, que nos doemos ao propósito. E esse é o tema da mensagem, amém? Se doe ao propósito. Eu queria que você abrisse lá em Efésios, capítulo 4. Efésios 4, 8. Que diz assim:
Por isso dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. Sabe, o nosso dom é um presente de Deus para as nossas vidas. O chamado que ele nos confiou é um presente, é uma dádiva. Sabe, os nossos dons não são peso. O nosso dom é o lugar, o motivo pelo qual nós somos libertos. E Deus, Ele quer que nós tenhamos essa consciência de que o propósito é maior do que nós. Que nós somos chamados para cumprir um propósito com excelência. Que não podemos esquecer em nenhum momento desse propósito. Aleluia. Filipenses 2, do 5 a 8. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio a forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus estava comprometido com o chamado do Pai para a vida dele. E uma palavra que eu quero tomar nota aqui com vocês é esvaziou-se. Esvaziou-se. Sabe, ele fez morrer a sua natureza terrena. Ele fez morrer as suas vontades. E sabe, nós devemos fazer morrer as nossas vontades. Sabe, muitas das vezes o que está nos impedindo de cumprir o propósito e o chamado que Deus nos confiou é a nossa vontade. Porque ela está muito viva dentro de nós. Está muito forte as vontades, os desejos. E isso tem nos impedido de viver o cumprimento do chamado. Mas Jesus, ele se esvaziou. Ele abriu mão. Ele renunciou à sua glória para cumprir o propósito, para cumprir o chamado. Sabe, ele não levou em conta, não se apegou ao fato de ele ser Deus, de toda a sua glória, mas ele se deu, ele se esvaziou para cumprir esse propósito, esse chamado. Aleluia. Segunda Timóteo 1, do 6 ao 7. 6 e 7. Acharam? Por esta razão, te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Todos nós aqui tivemos um dom, um chamado da parte de Deus. E esse dom não pode ser apagado. Não pode ser esquecido, não pode ser deixado para trás. Mas ele deve ser reavivado, abanado. Sabe como alguém que abana o fogo para que ele a brasa pegue mais fogo e vai. Esse dom ele tem que ser avivado. Todos os dias, pela palavra de Deus. Aleluia. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É nesse espírito que nós devemos nos guiar, de ousadia, de poder, de amor e de moderação. Não devemos nos apegar àquilo que é natural, mas viver a palavra de Deus, viver a palavra da fé, que nos dá ousadia para ir adiante, para fazer a vontade do Pai, para cumprir o chamado, para cumprir o propósito. Aleluia. Abre lá em João, capítulo 15.
João 15, do 1 ao 4. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhe dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos sem mim, a menos que permaneçam em mim. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Fomos chamados para frutificar. E ele está dizendo aqui que se não dermos frutos, seremos cortados. Deus não quer cortar ninguém, mas se não dermos frutos, seremos cortados. Essa responsabilidade é nossa, de continuar frutificando, de permanecer frutificando, de permanecer na videira, porque sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele não podemos fazer nada. E todo ramo que dá fruto, Ele poda. Para quê? Para que produza ainda mais frutos. E o desejo de Deus é de ver seus filhos frutificando em toda boa obra. No propósito, na missão que Ele nos confiou. Aleluia. Eu pensei que eu tinha anotado aqui. Deixa eu pegar aqui esse versículo que eu pensei que eu tinha anotado. Peraí. João 15. Eu sou a videira, e é o 5, versículo 5. Vós sois as varas, quem permanece em mim e eu nele, e esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor não podemos fazer nada. Ele é quem nos garante a certeza de que vamos frutificar, de que vamos permanecer frutificando. Sabe, sem o Senhor é impossível frutificarmos. Sabe, o nosso talento, ele pode conseguir alguma coisa. Podemos conseguir algumas coisas com o nosso talento, com o nosso dom, com o nosso chamado. Mas, sabe, não vamos muito longe sem a unção de Deus. Sem a unção do Senhor sobre as nossas vidas, Pai, estamos perdidos. É essa unção que nos faz e nos capacita a ser tudo aquilo que Ele nos chamou para ser. Então, nós devemos ter o propósito de Deus na nossa vida, bem vivo dentro de nós, para que nós possamos viver esse propósito. Lembrando sempre, sem o Senhor eu não posso nada, mas com o Senhor eu posso tudo. Com Deus eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Então, nós vamos produzir mais frutos e mais frutos para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Mateus 5, do 13 ao 16. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Vocês são a luz do mundo, e é impossível esconder uma cidade construída no alto monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem ao Pai que está no céu.
Sabe, Deus nos diz que nós somos o sal e nós somos a luz do mundo. Sabe, o sal, ele tem um poder de dar sabor, de salgar. Mas se ele perder o sabor, para que servirá? Se nós perdemos o sabor, perdemos o efeito que causamos no mundo, para que servirá? Não podemos nos esquecer do nosso chamado, da nossa vocação, do nosso propósito. Porque se fizermos isso, estaremos perdendo o sabor. E o mundo não vai receber aquela influência que nós podemos dar a ele. E para que serve? Para nada, é jogado fora. Luz do mundo. Ninguém acende uma lâmpada e bota debaixo da cama. Não, a luz, ela tem um propósito de iluminar um lugar alto. É lá que você deve botar a luz. É lá que ela deve brilhar. Cadê? Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos vejam e louvem seu Pai que está no céu. O mundo irá glorificar a Deus através das nossas boas obras, que eles verão a glória de Deus em nós. Não podemos rejeitar esses propósitos, esse chamado, essa vocação. Muitas vezes desanimamos no meio do caminho, por algum motivo ou outro. Mas não podemos permanecer nesse lugar. Mas a palavra vem para nos animar, para nos reacender, para aquecer os nossos corações e avivar o dom de Deus em nós. Aleluia. O nosso propósito está escondido nele. Só uma vida de intimidade com ele irá revelar o que ele tem para nós. Nosso propósito está escondido em Deus. E precisamos desenvolver uma intimidade com ele, maior e maior e maior. Para quê? Para que esses planos e esses propósitos sejam revelados. Não podemos deixar que nada nos impeça de viver esse propósito, esse chamado. Aleluia. Jesus era alguém que tinha um senso de propósito. Ele é o nosso maior exemplo. Vamos ver lá em João 6:38. Pois desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Veja o senso de propósito que Jesus tinha. Ele não veio fazer a vontade dele. Ele veio cumprir o propósito chamado do Pai, a vontade de Deus para a vida dele. E ele abriu mão, como nós já lemos, de tudo, de toda a sua glória no céu, de todo o seu poder, e abriu mão e veio nascer como homem. E tem um texto que fala que ele diz que a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. É fazer a vontade de Deus. Sabe, mas isso é senso de propósito. Senso de propósito. Essa urgência em cumprir o propósito, em fazer valer a missão que Deus nos deu. Nós não nascemos por acaso, um acidente. Não. Deus, ele planejou cada um de nós para um propósito que ele já tinha planejado desde antes. Então, esse chamado, esse propósito, ele deve nos mover.
Devemos viver aqui nessa terra, mas movidos por algo mais, por algo maior, por esse propósito. Aleluia. Porque somos criação dele, de Deus. Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós praticarmos. Então, nós temos que praticarmos as boas obras. Fomos chamados, levantados com essa missão, praticar as boas obras. Obras de justiça, obras que glorificam a Deus, obras que agradecem ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E não podemos abrir mão disso, mas pegar esse propósito, esse chamado e viver com Deus, com a mente de Deus. Jeremias 29:11. Porque eu sei os planos que tenho para você, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o fim, para o futuro pelo qual anseiam. Pois se de todo... isso aqui. Pois eu é quem sei os pensamentos de planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro que anseiam. Deus é quem sabe os planos que tem a nosso respeito, amados. O futuro que nós anseiamos, o fim que nós anseiamos, Deus Ele sabe. Melhor do que ninguém, melhor do que nós mesmos, o futuro que Ele tem para nos dar. E nós devemos tomar posse e viver para cumprir esse propósito, esse chamado. Aleluia. Em Esté, capítulo 4, versículo 14, diz assim: Pois se de todos te calares agora, de outra parte levantarão socorro e livramento para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe não foi para um tal tempo como este que chegasse a esse reino. E quem sabe não foi para tal tempo como este que chegasse a este reino. Quem sabe, mas não fomos para um tempo como este que nós nascemos. Nós nascemos para um tempo como este. Cheio de propósito, cheio da inspiração divina para fazer a vontade de Deus. E não podemos negligenciar essas coisas. Sabe, Deus Ele pode levantar qualquer outra pessoa para fazer aquilo que Ele me chamou para fazer. Porque no reino de Deus ninguém é insubstituível. Mas sabe, eu não quero ficar de fora do que Deus está fazendo no mundo. Devemos que desejar ser participantes da obra que Ele está construindo nesse mundo. Aleluia. E como é que vamos nos preparar, amados? Frutificando em toda boa obra. Frutificando naquilo que Ele nos chamou, naquilo que Ele nos confiou. Fazendo com amor, com vontade, com zelo, aquilo que Ele nos confiou. Não devemos retroceder, porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Tantas pessoas abrem mão do seu propósito, do seu chamado, por qualquer coisa que acontece. Mas nós não somos aqueles que abrem mão e retrocedem e esquecem, não. Nós somos daqueles que avançam, daqueles que avançam, daqueles que avançam. Daqueles que cumprem o chamado, que cumprem o propósito. Não negligencie
o propósito que Deus te deu, o chamado. Não podemos negligenciar tão grande salvação. Sabe, mas nós fomos salvos para um propósito. E esse propósito não está esquecido, muito pelo contrário, ele está vivo. E nós devemos procurar em Deus saber qual é o meu chamado, qual é o meu propósito, para que eu nasci. E quando fazemos essas coisas, amados, vamos ver o fruto daquilo que nós estamos fazendo. Com fé, com amor, com dedicação ao reino de Deus. Não podemos esquecer jamais o alto preço que Ele pagou para nos libertar. E Ele pagou um alto preço, amados, para que nós dessemos continuidade à obra de Cristo aqui na cruz. Nós somos embaixadores do céu aqui na terra. E nós podemos fazer bem feito aquilo que Ele nos confiou. Não podemos retroceder, desistir. Não, jamais. Mas cumprir o propósito, cumprir a missão. Aleluia. Quem sabe não foi para um tempo como este que chegastes ao reino. Você sabe a história de Esther. Você conhece. O povo, né, tinha um decreto lá para matar todo o povo. E Esther chegou ali naquele reino para interceder pelo povo judeu. E sabe como o tio dela falou? Pois se todos te calares agora, de outra parte se levantarão socorro para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. Como eu falei, no reino de Deus não tem ninguém substituível. Todo mundo pode ser substituído. Mas sabe, nós pagaremos o preço por não fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. Eu não quero pagar o preço por não cumprir o chamado que Deus me confiou. Por não cumprir o propósito que Ele me confiou. Vamos fazer a vontade de Deus. Cumprir o chamado, cumprir a missão, cumprir o ID. Isso é a vontade de Deus para nossas vidas. Essa é a missão, essa é a vontade do Senhor para nós. Aleluia. Amém? Vocês foram abençoados?